Bom, é aquele negócio, né? Eu acho que nos dias de hoje, poucas expressões fazem mais sentido do que essa ideia de fantasma do comunismo. É porque explica muito bem, é exatamente isso, né? O comunismo, na nossa sociedade, ele soa como algo meio fantasmagórico, né? Uma coisa meio metafísica. Metade da sociedade parece absolutamente assombrada, né? Como se tivesse alguma coisa à espreita, esperando para te atacar a qualquer momento, né? Tipo, você liga a TV na Rede Globo e por um poltergeist no seu colo, né? O telefone toca e pode muito bem ser o seu gerente do Itaú avisando que daqui 7 dias a revolução do proletariado vai começar, né? E a outra metade da população, né, na qual eu me incluo, fica olhando para tudo isso incrédulo, né, tentando entender como que isso começou, né, como é que nós chegamos até aqui. Né. E isso, de certa forma, também faz parte de uma história clássica de fantasma. Né. No roteiro, sempre aparece uma entidade e as pessoas ficam ali tentando descobrir o que é esse espírito, né, de onde que ele veio, o que ele quer, né? E muitas vezes no final, inclusive, as pessoas até descobrem que a entidade era boazinha, né? Que ela estava perseguindo as pessoas só para pedir ajuda para salvar um filhote de panda que estava preso nos escombros, né? Então hoje é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, né? A ideia é a gente brincar de Scooby-Doo para tentar descobrir todos os segredos por trás do fantasma do comunismo, né? E eu começaria com a seguinte provocação. Você já deve ter reparado que todos os anos sai uma quantidade imensa de filmes sobre a Alemanha nazista, não é verdade? E não só filmes, né, mas livros, séries, enfim. E óbvio, né, a gente sabe que aí no meio tem muito filme galhofa, né? Se você procurar, você vai achar filme sobre zumbi nazista, né, um tubarão nazista, colônia de férias nazista, mas também tem muito filme sério, né? Filmes que ganham Oscar, inclusive, né? E mais importante do que isso, filmes que têm algum nível de rigor histórico, né? Filmes que ou são baseados em fatos reais, ou até filmes de ficção mesmo, mas que têm como pano de fundo o contexto histórico real da Alemanha naquela época. Não por acaso, as pessoas, de modo geral, elas acabam tendo uma noção relativamente boa sobre o que foi o nazismo, né? Você não precisa ter nenhuma graduação em história para saber pelo menos o básico, né, sobre a questão dos campos de concentração, né, aquela ideia de raça superior, enfim. Então, esses filmes, eles acabam até tendo um certo papel social, na verdade, porque de alguma forma eles acabam ajudando a instruir, né, e servem até como um anteparo para evitar que o nazismo volte com força outra vez. Agora, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Mas se você nunca parou, pensa agora. Né? Mas a mesma coisa não pode ser dita sobre filmes que retratem o socialismo na União Soviética. Né? A gente teria que fazer muito esforço para conseguir pensar em um único filme sério que retrate de um jeito um pouco mais profundo todo aquele contexto. E vamos combinar que isso é no mínimo estranho, não é verdade? Porque, assim, a Alemanha nazista e a União Soviética são fenômenos contemporâneos entre si, né, sendo que a União Soviética durou até mais tempo. Nos dois casos, você encontra adeptos das ideologias até hoje, né, sendo que o comunismo é até mais representado, né, tem partidos políticos até, e supostamente, a União Soviética foi um regime tão abominável quanto o da Alemanha nazista. É fácil você encontrar gente, inclusive, dizendo que Stalin matou muito mais gente do que Hitler, inclusive, né, que as pessoas viviam na mais absoluta miséria, né. Muita gente tem essa visão, né. Agora, se tudo isso fosse verdade, né, é interessante a gente pensar por que esses filmes não existiriam, né. Porque, em tese, a gente poderia perfeitamente ter uma versão soviética do Menino do Pijama Listrado, por exemplo. Né? O menino comunista do Pijama Listrado, né? No caso contando, sei lá, a história de um menino que toda noite brincava de festa do pijama com 4 moradores de rua que o governo colocou para dividir o quarto dele, né? Não faz sentido? Ele podia inclusive ser amigo da menina comunista que roubava livros, né? Que aí no caso roubava no passado porque não tem mais livro, né? O Stalin acabou com todos os livros da Rússia, né? Então, assim, se a União Soviética fosse tão ruim assim, alguém poderia muito bem ter feito até uma versão comunista da lista de Schindler, né? A lista comunista de Schindler, que nesse caso aí poderia inclusive perfeitamente ser uma simples lista de compra de mercado normal,
né, contando a saga do Schindler tentando encontrar um vidro de palmito em Vladivostok, né, um amaciante, um alho poró. Então você vê que com certeza não é por falta de bons roteiros, né, mas por algum motivo a nossa indústria cultural decidiu não contar a história da União Soviética pra gente. Né? Não por acaso, a visão que as pessoas têm do que é o comunismo é muito mais confusa. Né? Então, se você sair na rua agora perguntando para 30 pessoas o que é o comunismo, muito provavelmente você vai sair com 30 respostas diferentes. Né? E capaz que as 30 respostas estejam totalmente erradas. Né? Mas não é que as pessoas apenas ignorem o comunismo. Né? Elas realmente têm um juízo absolutamente negativo sobre essa filosofia, né? De modo que a gente precisa aqui dar um passo além para entender essa construção, né? E claro, né, é lógico que o elemento central aqui foi a Guerra Fria, né? Porque se, como eu disse antes, né, hoje é muito raro a gente ver produções culturais que tratem da União Soviética, durante o período da Guerra Fria essa era a coisa mais normal do mundo, né? O que mais tinha era filme assim. Só que naquela época, esses filmes eram feitos num contexto de propaganda, né? Até porque a Guerra Fria foi, em essência, né, uma guerra de propaganda. Então, era uma época em que simplesmente não existia esse negócio do diretor evitar fazer um personagem unidimensional, por exemplo, né? De segurar um pouco a mão para não ficar forçado demais. Né? Simplesmente não existia isso. Então você ia no cinema ver um filme, passava 15 minutos e um soldado americano já tinha malhado na porrada um pelotão russo inteiro. Né? E quando você achava que o negócio já estava absurdo demais, né, forçado demais, os caras cortavam as duas pernas do soldado, o soldado ia correndo só com os cotocos e matava outro pelotão, né, com canivete. Então eu estou falando assim de filmes como Rocky 4, né, os filmes de 007 da época, né, Rambo. Uma das coisas mais interessantes que tem para você fazer, inclusive, é assistir Rambo 3 e ver como os americanos, nos anos 80, tratavam os árabes, que alguns anos mais tarde dariam origem ao Talibã no Afeganistão. Né? Naquela época eles eram todos bonzinhos, né? Porque realmente era uma coisa totalmente maniqueísta. Né? E lógico que os soviéticos sempre, em todos os casos, eram os vilões. Então, assim, se Harry Potter tivesse sido gravado nos anos 70, né, provavelmente ele ia lutar contra o camarada Voldemort, né, ia tentar impedir que ele chegasse em Hogwarts para comer as criancinhas, né, para fazer um bruxinho a molho madeira. Né. Se os Vingadores fosse filmado nos anos 70, todos os Vingadores iam ter orgulho de ser americano. Né? Ia ter o Capitão América, o Thor América, o Hulk América, o Pantera Negra América, que provavelmente ia ser Pantera Branca América, né? Porque nos anos 70 os Pantera Negras eram comunistas. Enfim, se o Senhor dos Anéis fosse gravado nos anos 70, né, provavelmente o Frodo ia queimar o anel no fogo de Moscou. Né? Enfim, o fato é que esse período teve sim, né, uma influência muito grande no nosso imaginário popular. Né? Não só no que diz respeito a essa detração da União Soviética, mas principalmente nessa construção da imagem dos Estados Unidos, né, e por consequência do capitalismo, como a representação do bem supremo. Né? O exemplo clássico disso é a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né, que na prática foi uma participação até que bastante coadjuvante. Né? Então, por exemplo, dentro do meio acadêmico, né, dentro do meio historiográfico, ninguém duvida que a grande responsável pela derrota dos nazistas na Segunda Guerra foi a União Soviética. Né? Nesse meio, é bastante raro você encontrar alguém que discorde que se não fosse pela União Soviética, a Alemanha teria vencido a Segunda Guerra. Né? E sabe lá Deus como é que o mundo seria hoje. Mas, hoje em dia, né, as pessoas, de modo geral, quase que no mundo todo, acreditam a derrota dos nazistas aos americanos. Né? Tem inclusive um estudo muito famoso do Instituto Francês de Opinião Pública que mostra exatamente isso. Né? Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra, a maioria dos franceses tinha muito claro que quem derrotou a Alemanha foi a União Soviética. Né? Mas aí eles repetiam essa pesquisa de tempos em tempos e foi ficando claro que gradativamente essa opinião foi se revertendo. Né? E hoje, se você for na França, né, ou em qualquer parte do Ocidente e perguntar quem foi o maior responsável pela vitória dos aliados, eles provavelmente vão dizer que foram os Estados Unidos. Né?
Então isso dá pra gente uma noção muito concreta do poder que esse tipo de propaganda teve e continua tendo, né, no inconsciente coletivo. Agora, essa é só a origem do problema. Porque mesmo depois do fim da Guerra Fria, né, e até hoje, esse imaginário continua sendo alimentado. Claro que de formas muito mais sutis, né? Até porque hoje seria muito complicado, né? Você sustentar uma mentira descarada, né? Porque você tem a internet, você tem documentos soviéticos expostos nos anos 90, mas existe sim, né, várias formas de você continuar estimulando isso de maneiras mais sutis. A primeira delas é justamente aquela que eu falei no início, né? Ou seja, simplesmente não falar sobre o tema, né? Porque, obviamente, é isso, né? Se você não levanta o tema, a versão que vai ficar é aquela que já estava posta. Agora, outro instrumento comum é uma reclassificação totalmente arbitrária de quais países são ou não socialistas, né? Eu até falei sobre isso no vídeo anterior, posso até deixar um card aqui, mas basicamente é aquela cultura de você definir qual país é ou não socialista, não em função da organização econômica, né, mas simplesmente em função do quão merda o país está. Né? Então, se o país é bom, né, se as pessoas têm qualidade de vida, o país é capitalista. Se ele é pobre, aí é socialista. Né? Como se o capitalismo fosse um Big Brother gigante, né, que você pode mandar os países para o paredão quando você está meio bolado com ele. Né? Tipo, porra, a Grécia está entrando em crise, viu? Quer saber? Vou eliminar, né? Virou comunista, que se foda. Né? E finalmente, né, a ferramenta que talvez seja a mais poderosa de todas é simplesmente a maneira como a imprensa e, por consequência, né, a opinião pública tende a pesar mais a mão nas mazelas dos países socialistas. Né? Então, se o sujeito está contrariado com você, o cara manda você ir para Cuba. Né? E porra, não, né, eu não quero ir para Cuba, né, eu estou bem aqui. Mas eu prefiro ir para Cuba do que ir para a Guiana, né, do que ir para o Haiti, para El Salvador, né, que são outros países que estão mais ou menos ali, né, no mesmo contexto geográfico, só que aparentemente ninguém se importa. Né, eles nunca vão ser usados como referência de país merda, porque a referência tem que ser um país socialista. Né, o mundo tem quase 200 países, a grande maioria deles é capitalista, né? A grande maioria está completamente fodida, mas na hora que o Brasil começa a dar errado, o pessoal fala que a gente vai virar uma Venezuela. Né? Não é que a gente vai virar um Cazaquistão, né? Ou que a gente vai virar, sei lá, uma Serra Leoa. Né? Não, a gente vai virar uma Venezuela, né? Porque supostamente a Venezuela é socialista. O que é muito estranho, né? Porque esses países, né, como Cuba, como Venezuela, né, como eu falei no outro vídeo, eles têm alguns embargos econômicos pesados em cima deles, né? O que em grande parte justifica a condição de pobreza que eles têm. Né? Ou seja, se ninguém embargar a gente, tá tranquilo, né? Dificilmente a gente vai chegar na condição desses países. Né? Mas quando a gente fala de países capitalistas que estão na pobreza, né, aí o perigo é muito mais concreto. Né? Ou seja, a gente sai na rua morrendo de medo de fantasma, né, mas ali do nosso lado tá passando dois caras numa moto, né, e parece que ninguém tá prestando atenção. Né? Tá bom, pois muito bem. Acho que com tudo isso já dá pra gente ter alguma ideia, né, dos mecanismos que são usados cotidianamente para fomentar essa percepção nas pessoas. Agora, tão importante quanto a gente entender como, né, o sentimento anticomunista é fomentado na nossa sociedade, ou até mais importante do que isso, é entender por que esse sentimento é fomentado de forma tão recorrente. Né? Porque a nossa intuição, quando a gente entra nessa seara, é acreditar que todo esse combate, né, ele é feito com o objetivo de evitar a propagação do comunismo, não é isso? Mas para mim, isso é uma meia-verdade. Né? E por que uma meia-verdade? Porque, por um lado, de fato, né, a ideologia comunista nunca escondeu de ninguém que o objetivo dela é se propagar e conscientizar os trabalhadores do planeta inteiro. Né, isso aí é um fato. Agora, por outro lado, né, a gente sabe que todas as vezes que isso apareceu como uma ameaça concreta, mais tarde se descobriu que, na verdade, foi tudo fabricado para gerar terror. Né? A gente pode citar a prática do macartismo nos Estados Unidos nos anos 50, né? Mesmo o episódio do Plano Cohen aqui no Brasil em 37. Né? Hoje a gente sabe que nada disso era verdadeiro, né? Que essas ameaças nunca existiram para valer.
E não que isso nunca pudesse chegar a acontecer de fato, né? Mas concretamente, o que eu quero dizer é que a motivação imediata para se combater com todas as armas a propaganda comunista sempre teve muito mais a ver com as transformações imediatas que essa propaganda gerava dentro do próprio mundo capitalista, né? Porque o fato objetivo, e isso é algo muito simples de ser comprovado historicamente, né, é que a mera existência de um mundo bipolarizado acabava impondo uma série de limites ao poder dos capitalistas, né, e isso acontecia, inclusive, através de um princípio que é muito bem conhecido pela ideologia capitalista, que é o princípio da concorrência, né, só que nesse caso era uma concorrência pela mente dos trabalhadores. Ou seja, em um mundo monopolizado pelo capitalismo, né, em um mundo onde crescentemente se constrói essa percepção de que não há alternativa, né, de que sendo bom ou sendo ruim, a gente precisa aceitar a dinâmica do capitalismo, você tem um cenário ideal para que toda dinâmica de exploração se torne tão agressiva quanto possível, né? Tudo isso tem a ver com o conceito de realismo capitalista, né, desenvolvido pelo filósofo Mark Fisher, que inclusive é um tema interessante para a gente aprofundar aqui em vídeos futuros, mas em suma, né, você viver em um mundo onde o capitalismo é a única opção, é a única perspectiva, né, é igual a você ir numa festa que só tem cerveja Kaiser, né? Assim, é óbvio que nenhuma pessoa em sã consciência vai beber Kaiser, né? Ninguém está discutindo isso. Mas se você for numa festa que só tem Kaiser, né, talvez mesmo assim você não beba. Agora, se o pessoal começar a servir aqueles ovinhos de amendoim, né, que dá sede pra caramba, né, e não tem nenhuma condição de você parar de comer depois que você comeu o primeiro, uma hora você vai ter que acabar bebendo, não tem jeito, né? E se você ainda tiver alguma dúvida do impacto que a quebra desse monopólio ideológico, né, tem no mundo capitalista, basta a gente voltar um pouco no tempo para que isso fique totalmente explícito, né? E eu sugiro que a gente volte para 1922, né, que é justamente o ano de formação da União Soviética, né, e, portanto, uma época onde, na prática, o capitalismo imperava absoluto, né? Então, em 1922, as relações de trabalho elas eram completamente abusivas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o conceito de direitos trabalhistas era basicamente inexistente, né? Não tinha nenhuma seguridade social, né? As condições de trabalho eram insalubres, né? Era basicamente uma realidade paralela onde o Partido Novo finalmente ganhou uma eleição presidencial, para ficar mais fácil. Mas em paralelo a isso, né, você tinha uma expansão rápida de ideias revolucionárias no mundo todo, né? Marx já estava morto há algumas décadas, né? Mas as ideias dele já estavam bem difundidas, né? E não só as ideias de Marx, né? Mas também as de Engels, Proudhon, Bakunin, Malatesta, Kropotkin. Toda essa geração de filósofos revolucionários do século XIX já estava bastante conhecida no mundo, né? E as ideias deles já estavam incitando movimentos revolucionários para tudo quanto é lado. E foi justamente pelo receio do avanço dessas ideologias, né, sobretudo a partir da Revolução Bolchevique na Rússia, que essas relações de trabalho começaram a mudar, né? E não porque os grandes capitalistas, do dia para a noite, tiveram um surto de conscientização, né? Eles foram visitados pelos fantasmas do Natal passado, né? Ligaram a televisão e ouviram o Michael Jackson cantando We Are the World, né? Não, né? Essas questões começaram a mudar porque foi ficando claro que se os capitalistas continuassem esticando a corda, né, mais cedo ou mais tarde, a mesma coisa podia acontecer no país deles, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, logo no ano seguinte, em 1923, se cria o direito à aposentadoria, né? Em 1925 se cria o direito às férias, né? E você vai ver que todos os principais direitos trabalhistas que nós temos hoje, eles foram conquistados desde essa época até o fim da União Soviética, né? A licença maternidade, 13º, FGTS, PIS, PASEP, férias de 30 dias, toda essa leva de conquistas trabalhistas ficou restrita a esse período de algumas décadas, né, que coincide com a existência de um bloco socialista no mundo, né? Acho que o último grande direito trabalhista conquistado no Brasil foi o seguro-desemprego, né, que é da década de 80, na antivéspera da queda da União Soviética.
E daí para frente, mais nada, né? Você pode até ter um ou outro avanço muito isolado, né, em categorias bem específicas, mas assim, muito pelo contrário, né? Por regra, o que você tem desde então é um retrocesso cada vez maior nesses direitos. Então, se você consegue acompanhar essa lógica até aqui, você já tem meio caminho andado para entender a lógica da filosofia anticomunista. Então, o que falta a gente entender? Falta a gente entender que o capitalismo funciona de acordo com determinadas regras, né? Mas que são regras que não foram concebidas racionalmente, né? E que, portanto, não podem ser desligadas e ligadas quando isso fizer sentido, né? Eu gosto de fazer esse paralelo de dizer que o capitalismo funciona mais ou menos com o nosso corpo, como o nosso corpo, né? Então, por exemplo, nosso corpo tem um mecanismo de acúmulo de gordura, né? Porque, em geral, né, no ambiente natural, o processo de acúmulo de gordura é benéfico, né? É essencial para a nossa sobrevivência. Mas você não tem como, né, não existe um mecanismo para você sinalizar para o seu corpo e dizer, olha, eu já estou com uma quantidade boa de gordura aqui, então vamos parar de acumular gordura por enquanto, porque eu estou com vontade de comer uma tigela de açaí, com farofa de paçoca, leite ninho, jujuba e M&M, né? Não tem como você fazer isso, né? Então você vai continuar acumulando gordura, né? E no limite as suas veias vão entupir e você vai morrer, né? Quer dizer, aquele mesmo mecanismo que era essencial para a sua sobrevivência pode acabar te matando. Com o capitalismo é exatamente a mesma situação, né? Então, uma das regras que explicam o sucesso do capitalismo é esse processo de otimização constante dos gastos, né? Quer dizer, se eu sou um capitalista e eu quero competir no mercado, eu preciso necessariamente reduzir ao máximo os custos da minha cadeia de produção, né? E da mesma forma que o nosso corpo, o capitalismo não tem um mecanismo para que o custo da mão de obra seja deixado de fora dessa equação. Ou seja, invariavelmente, o capitalista vai estar o tempo todo tentando pagar o menor salário possível para os seus empregados, né? E essa é a razão pela qual, por exemplo, é impositivo que exista a lei de salário mínimo, né? Porque se você não estabelecer limites como esse, inevitavelmente, em algum momento, alguns salários vão começar a ficar tão baixos, que as pessoas não vão conseguir sobreviver, né? E aí o próprio capitalismo se mata, né? Mas veja que mesmo existindo essas leis, também é inevitável que o capitalismo insista em buscar formas de contornar essas leis, né? Tanto que não falta gente aí trabalhando para ganhar muito menos do que um salário mínimo, né? E dentro do capitalismo, essa dinâmica ela não é uma mera possibilidade, né? Ela é uma certeza. Então agora é só a gente ligar os pontos, né? Porque se de um lado a gente entende que o mundo bipolarizado aumenta o poder de barganha dos trabalhadores e do outro a gente entende que o capitalismo sempre vai buscar os caminhos para reduzir os seus custos, fica simples prever a necessidade, né, da existência de uma mentalidade anticomunista, né, independentemente de qualquer viabilidade prática revolucionária, né? E a gente nem precisa ir tão longe, né, cara? Se você já trabalhou numa empresa de grande porte, né, ou mesmo numa empresa de médio porte, você já deve ter reparado que a grande maioria dos trabalhadores é contra a ideia de sindicato, por exemplo, né? É claro que essas pessoas gostam de ter os direitos trabalhistas que elas têm, e muitas vezes essas pessoas até sabem, né, que historicamente esses direitos foram conquistados através de lutas sindicais, mas mesmo assim elas foram convencidas de que elas estariam muito melhores se não tivesse sindicato, né? Tipo assim, beleza, ó, graças ao sindicato eu tenho PLR, eu tenho o 13º, mas, né, se não fosse o sindicato, meu salário ia ser maior que o salário do The Rock, né? Eu ia ter minha casinha ali na Ilha de Caras, né? Ia para o trabalho de lancha, pilotada por uma modelo, tomando suco de lixia, e a gente vai dizer o quê? Né? Que essas pessoas são burras, né? É evidente que não, né? Essa visão de mundo ela é construída na base de muito dinheiro, né? Para quem tiver interesse, eu sempre recomendo aquele documentário Indústria Americana, que ilustra muito bem como essas coisas não se dão por acaso, né? Agora, para finalizar o vídeo, qual que é a cereja do bolo aqui?
A cereja do bolo é que, crescentemente, nós vemos a mão de obra humana sendo substituída por máquinas, né, por tecnologia. Crescentemente, a gente vê o avanço de técnicas produtivas que fazem com que um homem consiga fazer o trabalho de 10, né? Ou seja, se o capitalismo fosse um sistema minimamente racional, né, é óbvio que a gente deveria estar caminhando na direção oposta, concorda? É óbvio que as pessoas deveriam estar trabalhando menos, né, por períodos menores, né? Ou seja, é óbvio que a gente deveria estar numa etapa de discussão da ampliação de direitos, né, e não dos retrocessos que a gente tem visto nos últimos anos, né, e que, não por acaso, são retrocessos típicos dessa época onde o anticomunismo está em alta, né. O cenário que se desenha para as próximas décadas, ele só tem dois resultados possíveis dentro do capitalismo, né. Ou a gente vai começar a ter um contingente cada vez maior e maior de pessoas desempregadas, né, um cenário social absolutamente calamitoso, né, ou a gente vai ser obrigado a fazer a economia mundial continuar crescendo num ritmo alucinado para dar conta de repor toda essa mão de obra que a tecnologia deixou obsoleta, né. Bom, nem precisa dizer que esse crescimento é insustentável, né, em todos os sentidos possíveis, mas também é preciso entender que o capitalismo não tem absolutamente nenhum instrumento para mudar a sua própria direção, né? Ou seja, parece que as nossas veias já estão entupidas, mas a gente vai continuar comendo MM, né? Bom, você concorda? Você vê alguma alternativa dentro da lógica capitalista? Deixa aqui pra gente a sua opinião. Beijos!